Sou Simone Fortunato, gerado por Júlia Pereira de Jesus, uma mineira que saiu da cidade de Topázio com 6 irmãos e foi parar no litoral norte de São Paulo, na cidade de Caraguatatuba, da onde eu fui gerada em 1975, quando era para eu nascer. O meu pai falou que se fosse menino, ele gostaria, e se fosse menina, era para doar no hospital, que se viesse em casa ele matava, porque ele não queria ter filha mulher. Então Júlia me doou para a vizinha dela, que chamava na época Benedita Fortunato, esposa de Sebastião Toledo. Lá eu fui adotada com 2 dias depois do nascimento. Benedita Fortunato me pegou no hospital e levou para casa. Quando chegou em casa, o meu pai chegou do trabalho, acabou encontrando eu lá, um bebezinho recém-nascido. Aí, a minha mãe adotiva, Benedita Fortunato, falou para ele que a Júlia Pereira de Jesus não podia me criar porque tinha acabado de separar do meu pai, por ele não querer ter uma filha mulher. Então, mais tardar, quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, fui atrás da minha família e encontrei o meu irmão. O meu irmão com o nome do meu pai, que era Valdeir. Valdeir é o nome do meu irmão. Tudo que minha mãe adotiva tinha me falado, o Valdeir me afirmou, falando que a minha mãe faleceu em 1982, num acidente de carro. Ela foi conduzida para São José dos Campos como indigente, porque estava sem documento, e acabou sendo enterrada como indigente, lá na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Então, a gente morava de aluguel em Caraguatatuba. Meu pai faleceu, eu tinha 14 anos. Aí a gente ainda morou em Caraguá mais ou menos uns 5 anos de aluguel, quando meu tio nos convidou para ir para Taubaté. Em Taubaté, ele emprestou o terreno dele, que era um meio lote, onde nós fizemos 2 cômodos, e lá a gente viveu mais ou menos uns 4 anos. Daí então eu recebi já 2 propostas para sair do Brasil a trabalho. Um no Japão e um outro aqui mesmo na Alemanha. Um no Japão era uma amiga minha de escola, ela era descendente de japonês, ela queria muito que eu fosse para o Japão com ela para trabalhar. Na época eu ia casar com o primo dela, sem conhecer, só para poder ter o visto, para poder ir para o Japão e trabalhar lá com ela. Acabei não indo porque fiquei com dó da minha mãe, que meu pai já havia falecido, e minha mãe estava sozinha, porque o meu irmão, que a gente morava junto, também tinha casado na época. Então, por causa para deixar minha mãe, eu acabei não vindo. Aí depois recebi uma outra proposta para vir para a Alemanha para cuidar de uma criança, e também não vim pelo mesmo fato de deixar minha mãe sozinha na cidade, para deixar minha mãe sozinha na minha casa. Então, depois do falecimento da minha mãe, ela faleceu em 2000, na cidade de Taubaté, e foi enterrada em Caraguatatuba. Foi então que, depois de um tempo, eu conheci o meu marido. Por incrível que pareça, na praça de Ipamenondas, em Taubaté. Eu tinha ido no dentista e ele estava chegando da Alemanha com os amigos, que era namorado das minhas amigas. Aí eu acabei conhecendo, e nisso a gente se entrosou. Eu não falava alemão e nem ele português, a gente conversava muito pelo dicionário. Ele veio embora e depois de algumas semanas ele me convidou, pagou a minha passagem e eu vim. A minha mãe adotiva, ela só tinha uma filha natural dela. Então ela gostava muito de criança. Aí ela adotou uma irmã minha, que era de uma família diferente, que é irmã de consideração. Aí depois ela adotou o meu irmão, que também é um irmão de consideração, e uma irmã dele. Só que essa irmã dele acabou falecendo de meningite. Foi então que a minha mãe, a Júlia Pereira, Pereira de Jesus, acabou me doando para ela. E eu fiquei, entre aspas, no lugar dessa irmã que acabou falecendo de meningite. Então, eu fui criada com ela até os meus
1 ano. Então, gente, e esse foi o meu terceiro Veda! Tchau!